Vamos aproveitar aqui esse vídeo para a gente poder trazer para você a correção da prova de matemática da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá bom? Minhas considerações gerais a respeito da prova, tá? A prova, ela acabou vindo, na minha opinião, um pouquinho mais difícil do que a banca IBAD costuma cobrar as questões de prova, tá? Então, significa que a prova veio difícil? Na minha opinião, a prova ela teve ali um perfil médio. Não foi uma prova fácil, mas também não foi uma prova das mais difíceis. Teve questões bem simples, como tiveram também questões mais chatinhas, mais complicadas, como essa primeira aqui que eu vou resolver. Então, a prova, de um modo geral, ela foi equilibrada. Felipe, eu já quero saber se tem questão para anular. Na minha opinião, tem uma questão passível de anulação. Eu vou mostrar para você daqui a pouco que questão é essa que é passível de anulação. As outras 9, na minha opinião, são questões que estão dentro do seu edital e questões também que não possuem nenhum erro ali, que na minha opinião não dá margem para fazer recurso. Mas tem uma questão sim, essa questão ela tem que ser anulada porque ela está completamente errada. Beleza? Então, vamos para a correção? Quem fez o nosso aulão de véspera, tá? Teve várias questões que nós trabalhamos dentro do aulão de véspera e os conceitos que nós falamos na véspera, lá no aulão presencial, estavam presentes na prova. Inclusive, teve até uma questão do aulão que eu estava fazendo que eu falei assim para vocês: olha, tô tendo um insight aqui e normalmente quando eu tenho esse insight acaba caindo em prova. E aí eu fui e falei para vocês que era a questão que era só para fazer MMC. Então eu avisei que isso poderia cair na véspera da prova e realmente caiu. Uma questão bem simples, que era só você fazer o MMC, tá? Agora, tiveram questões mais chatas, mais complexas, questões de geometria que davam um trabalho, tá? Então, vamos ver aqui a correção da prova e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu faria se eu tivesse no seu lugar agora que a prova já passou, tá bom? Agora, já faz o seguinte, já senta o dedo no like aí, ó, senta o dedo no like para que você possa ajudar o nosso canal a espalhar, né, esse vídeo para mais concurseiros, né, para que a gente possa crescer também e contribuir para a sua aprovação. Então, senta o dedo no like aí e coloca no seu comentário se você concorda comigo, que você achou que a prova foi média, ou então você fala: Felipe, eu discordo, para mim a prova foi muito difícil. Coloca aí para os comentários que eu quero saber, tá bom? Então, vamos lá. Bom, essa questão aqui, ela era uma questão que ele dava para a gente os 3 lados do triângulo. 7, 9 e aqui 14, tá? E ele pede para a gente a área dessa figura, tá? Se você for calcular a área, eu só vou pedir para você desconsiderar, tá, essas anotações aqui, porque foi um colega, né, que fez a prova, um colega seu aí que fez a prova e mandou, então, esses rabiscos aí, faz parte da resolução do aluno, do colega aí, tá bom? Então, quando você vai fazer a área de um triângulo, normalmente a fórmula que se usa é base vezes altura dividido por 2. Só que essa altura do triângulo aqui, ele não deu para gente. Você até poderia calcular aquela altura ali, mas ia dar um trabalhão danado, tá? Para calcular aquela altura. Então, não era a melhor solução. A melhor solução é você calcular a área através de uma fórmula que é chamada fórmula de Heron, que eu trabalho com você dentro do nosso curso completo aí de matemática. Lá na área de a parte de geometria, eu falo para vocês da fórmula de Heron. A fórmula de Heron, ela diz raiz quadrada do semiperímetro, esse P é semiperímetro, tá bom? Vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, quem é esse semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, 7
mais 9, 16. 16 mais 14, 30. 30 é o perímetro. O semiperímetro é a metade, 15. Então, aqui vai ficar 15 vezes 15 menos 7, vezes 15 menos 9, vezes 15 menos 14. Tá? Então, essa questão ela já tinha um nível de dificuldade maior, porque normalmente o que a galera decora é essa fórmula da área do triângulo. Tá? Muita gente acaba não estudando essa fórmula aqui. Tá bom? E por isso era uma questão mais complexa. E aí ficava 15 vezes 15 menos 7, 8. 15 menos 9, 6. 15 menos 14, 1. Quando você faz essa conta, isso dá 720. Caramba, como é que eu vou fazer a raiz de 720, Felipe? Bom, a raiz de 720, você poderia pensar assim, ó. 720 é a mesma coisa que 144 vezes 5. Essa era uma possibilidade, porque a raiz de 144 é 12. E a raiz de 5, a questão deu 2,2. Então, a continha que você tinha que fazer era 12 vezes 2,2. E 12 vezes 2,2, isso dá para a gente 26,4. Nosso gabarito, letra B de bola. Tá bom? Isso aqui se chama simplificação de radical. Tá? É você simplificar o radical. Escrever ele dessa forma. Você poderia fatorar ele também. 720 por 2, 360. Por 2, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, dá 15. Por 3, dá 5. E por 5, dá 1. E eu sempre dou o bizu para vocês que, como é raiz quadrada, você tem que juntar de 2 em 2. 2 números iguais viram um só. 2 números iguais viram um só. 2 números iguais viram um só. E o 5 sobrou. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. E esse 5 que sobrou fica dentro da raiz. Tá bom? Isso se chama fatoração de radical. Essa questão aqui, você tem que ver o seu modelo de prova. Tá? Para esse modelo de prova que eu peguei aqui, essa era a primeira questão. Mas tiveram outros modelos de prova que essa questão aí era a quinta, era a oitava, né? Tem que ver aí, procurar no seu caderno de prova aí essa questão. Nesse aqui é a questão, é a primeira dessa prova, tá bom? Mas talvez para o seu modelo de prova pode ser uma outra questão. E essa, na minha opinião, foi a questão mais difícil da prova, tá bom? Na verdade, junto com a outra de geometria, na minha opinião, foram as duas mais difíceis da prova. O gabarito aqui, 26,4, tá? Próxima questão aqui. Essa questão era de variação percentual. Ele estava perguntando para a gente o seguinte, olha, o salário de um soldado, um salário de um aluno, né, assim que ele passa para a PM, é de 2.956,41. Depois que ele se formar, depois que ele passa pelo curso de formação, vai ser 5.233,88. Ele quer saber da gente qual é o percentual aproximado do aumento. Se ele saiu de 2.956,41 e foi para 5.233,88, então aumentou quanto? É só você diminuir. Eu já fiz essa continha aqui, vou pegar minha cola. O aumento aqui foi de 2.277,47 centavos. Como é que você faz para saber o percentual do aumento? É só você pegar o valor do aumento e dividir pelo valor inicial.
que é 2.956,41. Quando você faz essa conta, isso dá um valor aproximado de 0,7703. Passando para a porcentagem, isso fica 77,03%. Ou você poderia fazer uma regra de 3. 2.956,41 era, e 41 centavos, né? Porque é 41, corresponde ao total dele quando ele é aluno. Então, isso é 100%. O aumento, que é 2.277,47, corresponde a X. Aí você ia multiplicar cruzado aqui e ia achar o mesmo resultado, 77,03%. Gabarito, letra E. Tá bom? Nessa questão aqui, nesse modelo de prova, é a letra E aqui. Beleza? Show? Então, é assim que a gente calcula a variação percentual. Inclusive, teve mais uma questão que a gente vai fazer daqui a pouco com esse mesmo perfil de variação percentual. Tá bom? Então, se você quer saber a variação percentual, tem a formulinha que eu sempre ensino para vocês. Pega a variação e divide pelo valor inicial. Tá bom? Foi o que eu fiz aqui, ó. E depois é só andar com a vírgula 2 casas e a gente passa para a porcentagem. Essa questão aqui agora, eu falei sobre ela no nosso aulão presencial. Lembra que no nosso aulão, se você estava no nosso aulão presencial, no aulão de véspera, eu falei, olha, um triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um lado que é diferente. Lembra? Falei sobre isso no aulão presencial. E falei que a altura bate bem no meio da base. E aqui a gente forma, ó, um triângulo retângulo, um teorema de Pitágoras que a gente pode aplicar. É exatamente o que a gente tem que fazer nessa questão. Então, olha só. Eu quero que você olhe para esse quadrado. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar o quadrado aqui. Tá bom? E ele deu esse pedacinho aqui, ó. Que vai do D ao M. O M e o D. Ele disse que esse M é o ponto médio. Então, como o quadrado ele tem lado 4, então vai ficar 2 para cá, 2 para cá. Tá? Aqui é 4, aqui é 4. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, ó, um outro lado. Esse triângulo, como aqui é um ponto médio, esse triângulo é isósceles. Esse lado daqui, que eu vou chamar de X, é igual a esse lado daqui, que eu vou chamar de X. E essa base aqui é o lado do quadrado, que vale 4. Tudo bem? Ok. Agora presta atenção aqui. O que eu vou fazer nessa questão? Ele disse para a gente o seguinte, ele falou do EM, né? Porque ele deu para a gente um outro triângulo aqui. Depois eu falo desse outro triângulo, tá bom? Felipe, por que você fez aquele triângulo ali? Tá? Por que você desenhou aquele triângulo isósceles, tá? Eu desenhei aquele triângulo isósceles pelo seguinte, eu preciso calcular esse camarada daqui, ó. Eu preciso calcular esse camarada, que eu chamei de X. Por que eu preciso calcular aquele camarada dali que eu chamei de X? Pelo seguinte, porque olhando para o triângulo que ele quer, ó, esse triângulo daqui, ele disse que esse lado vale raiz de 15. Esse lado daqui é o que eu tenho que calcular. Eu chamei de X. E ele quer saber esse outro pedaço daqui, ó. Eu estou botando em azul, esse daqui. Como esse triângulo é um triângulo retângulo,
porque tem um ângulo de 90 graus aqui, que a questão falou, ó, tem um ângulo reto aqui no M, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho um triângulo assim, ó. Aqui é o raiz de 15. Aqui é o valor que eu quero calcular, que eu vou chamar de Y. E esse carinha aqui é o X. Aqui é um ângulo de 90 graus. Se eu calculo X, eu consigo usar o teorema de Pitágoras para calcular o Y. Porque o teorema de Pitágoras eu vou usar quando tem um ângulo de 90 graus e quando eu sei dois lados e quero descobrir o terceiro. Então, se eu sei o valor de X, eu consigo calcular o valor do Y. Tá? E como é que eu vou calcular o valor de X? Essa altura aqui, ó, essa altura, ela tem o mesmo comprimento do lado do quadrado. Então, essa altura vale 4. E como é um triângulo isósceles, lá na base vai pegar a metade. Então, vai ser 2 para um lado, 2 para o outro. Olha esse triângulo retângulo aqui, ó. Olha esse triângulo retângulo. Ele está assim, ó. 4, 2 e aqui o X. O X é a hipotenusa. Vamos fazer o teorema de Pitágoras? Então, aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Vou fazer aqui, ó. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. Então, o nosso x ficou a raiz de 20. Então, eu tenho a raiz de 15 aqui, que a questão deu, e esse x, eu acabei de descobrir que ele é a raiz de 20. Aí eu vou usar o teorema de Pitágoras de novo. Mas agora, o y é a hipotenusa. Y ao quadrado é igual a raiz de 15 ao quadrado mais a raiz de 20 ao quadrado. O 2 corta com a raiz. O 2 corta com a raiz. Então, vai ficar y ao quadrado é igual a 15 mais 20. 15 mais 20, 35. Raiz de 35. Felipe, raiz de 35, como é que eu vou saber isso? Raiz de 35 é a mesma coisa que raiz de 5 vezes a raiz de 7. Porque 5 vezes 7 é 35. Só que a raiz de 5, a questão deu 2,2. A raiz de 7, a questão deu 2,6. Então, você só tinha que fazer essa conta. 2,2 vezes 2,6, o que dá 5,72. Gabarito aqui, ó, letra C. Então, essa questão aqui, junto com a primeira que nós fizemos, na minha opinião, foram as duas questões mais difíceis da prova. Tá? Agora, esse conceito do triângulo isósceles, tá? E a aplicação do teorema de Pitágoras, falamos exatamente disso no nosso aulão presencial, de véspera, tá? Agora aqui, ó, duas questõezinhas tranquilas. Ele só tentou te enrolar com o texto, tá? Ele deu um texto ali e tal. Ele falou que a receita, ó, a receita baseada na quantidade é 50Q. E ele deu que o custo baseado na quantidade é 20Q mais 180. Ele quer o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando a receita é igual ao custo. Então, quando você tem um negócio, o que é o ponto de equilíbrio do seu negócio? É quando você sai no 0 a 0. Está equilibrado. A receita é igual ao custo. Então, era só você pegar a receita e igualar ao custo. E você vai resolver essa equação. Só isso. Passa o 20Q para cá. 50Q menos 20Q, isso dá 30Q. Joga o 30 dividindo
Então, vai ficar 180 dividido por 30. 180 não, né? 1.800 aqui, ó, 1.800. 1.800 dividido por 30. Isso dá 60, tá? Nosso gabarito aqui, ó, letra A, 60. Tá bom? Você poderia até jogar com as opções. Se eu estou achando aqui, letra A, que o que é 60, jogo 60 aqui. 50 vezes 60 dá 3.000. Jogo 60 aqui. 20 vezes 60, 1.200. Com mais 1.800, 3.000. 3.000 igual a 3.000, equilibrou. Então, letra A. Acabou. Se você jogar os outros valores no Q, você vai ver que não vai ter um equilíbrio. Um vai ficar maior do que o outro. Tá bom? Então, questão tranquila. E a outra aqui, ó. A outra, ele fala assim: o número cuja soma com o seu antecessor. Um número, eu não sei, eu vou chamar de x. Soma com o seu antecessor. É quem vem antes. É x menos 1. Para calcular quem vem antes, a gente diminui 1. Então, um número somado com o seu antecessor. Beleza. Somando com o seu dobro. O dobro de x é 2x. Mais o sucessor desse último. O sucessor desse último, ele está se referindo a 2x. O sucessor de 2x é 2x mais 1. Antecessor diminui 1. Sucessor soma 1. Ele diz que isso vale 96. É igual a 96. Aí a gente resolve a equação. 1x mais 1x, 2x. O mais 2x, 4x. O mais 2x, 6x. 1 com menos 1 dá 0. Corta. É igual a 96. 96 dividido por 6, isso dá 16. Letra D de dado. 16. Tá? Prova real. Você poderia jogar com as alternativas. Quando chegar no 16, você pensava assim, ó. 16. Ó, a soma do número, que é 16, com o seu antecessor. 16 mais 15, porque o antecessor de 16 é 15. Isso dá 31. Beleza. Somando com o seu dobro. O dobro de 16 é 32. Então, vou pegar o 31 e vou somar com 32. Isso dá 63. Tá? E somar com o sucessor desse último. O último é o 32. O sucessor dele é o 33. Quando você somar 63 com 33, vai dar 96. Pronto. Prova real. Você poderia jogar até com as alternativas. Show de bola? Beleza. Agora a questão 16. Aqui. Outra questão que eu falei logo no início do nosso aulão. Que eu pedi, quem estava no aulão presencial, eu falei com você. Lembra? Toda fração é uma divisão. Eu fiz você repetir comigo, lembra? Toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Se você pegar a sua apostila do aulão presencial, você vai ver que a primeira questão que falava da pizza, perguntando quem comeu mais pizza, é exatamente a mesma coisa. Ele quer saber qual é a maior, qual é a menor fração, tá? A primeira que ele deu aqui foi 1/4. Eu já vou colocar aqui em ordem, tá? O 0,2 é o menor. Depois vai vir 1/4, porque se você dividir 1 por 4, você vai achar 0,25. 1/4 é 0,25. Então, o 0,2 é menor do que 1/4. 1 dividido por 4 é 0,25. Depois vai vir o 0,333. Ah, não, isso. Vai vir o 0,333. Cuidado, hein? 0,333, aqui não tem reticências. Já aqui tem reticências. Então, o 0,333
ele é menor que o 0,33333 infinitamente. Por quê? Porque aqui parou no 333, tá vendo? Lá vai continuar 33333, então vai ser um pouquinho maior. Tá bom? Então tem essa diferença. Esse aqui não tem as reticências, já esse aqui tem. Tá bom? Então esse aqui é o menor, depois vem essa dízima periódica. Tá bom? Só que essa dízima periódica, ela é igual a 1/3. Porque se você pegar 1 dividido por 3, toda fração é uma divisão. Eu pedi para você repetir isso no nosso aulão. Isso aqui dá 0,333 infinitamente. Então, são coisas iguais, tá bom? Que é exatamente o que está aqui, ó, na letra B de bola. Ó, o 0,33333 é igual a 1/3. Tá vendo? Já até botei aí o gabarito e a letra B de bola. Tá bom? Depois, o próximo é o 2/3. Porque se você dividir 2 por 3, vai dar 0,666, assim por diante. Tá bom? Depois vai vir, deixa eu apagar aqui. Depois vai vir o 0,99999, assim por diante. E quando você olha as alternativas, se você chegasse até aí, só tinha uma alternativa assim, né? Que era a letra B de bola. Você já sabia o gabarito, tá? Mas daí vem um detalhe. O 0,99999 com reticências, isso aqui é igual a 1. Isso é igual a 1, tá bom? Quando tem a reticências, é igual a 1. Porque é 0,999999999 infinitamente. Então, isso aí é praticamente 1. É igual a 1. Na verdade, praticamente não. É igual a 1. E eu mostro isso e provo isso para vocês quando a gente estuda a dízima periódica. Porém, você nem precisava disso. Se você tivesse feito isso aqui, ó, você já descobria que o gabarito era a letra B de bola. Beleza? Show? E o 1, por sua vez, é menor do que 2. Então, gabarito B de bola. Tá? A 17 era uma das mais fáceis. Era só questão de você olhar e fazer a continha. Ó, a loja A está falando que são 9 parcelas. Na verdade, você nem precisa fazer continha. Só com raciocínio. 9 parcelas de R$ 82,50. E uma última parcela com 50% de desconto. Beleza. A loja B fala que são 10 parcelas de R$ 82,50. Já está descartado. A de cima são 9. A de baixo está cobrando mais, está cobrando 10 parcelas. Então, já é maior. Tá? Olha a de baixo. Uma entrada de 90 com mais 9 de 82,50. 9 de 82,50 está igual à loja A. Só que a primeira é 90. É mais caro ainda. Então, está descartada. A loja D fala 10 parcelas de R$ 82,50. Está mais cara. A loja E fala o seguinte: uma de 75 com mais 9 parcelas de R$ 82,50. 9 parcelas de R$ 82,50, pegar um marca-texto aqui, ó. 9 de R$ 82,50 tá igual a lá de cima, ó. 9 de R$ 82,50. Só que a primeira lá, ela está falando de uma última parcela com 50% de desconto. 50% de R$ 82,50 dá R$ 41,25. Essa letra E está falando que a outra parcela é 75. 75 é mais do que 41,25. Então,
a loja A é a mais vantajosa. Gabarito, letra B de bola. Porque a letra B de bola fala que é a loja A. Tá bom? Só tem um detalhe aqui, né? Eu vi aluno mandando mensagem falando o seguinte: Felipe, na primeira ali, tá falando 9 parcelas iguais a 82,50, mais uma parcela com 50% de desconto. Ele não teria que falar que é 50% de desconto de 82,50? Porque uma última parcela com 50% de desconto. Mas 50% de quem? Sim, ele poderia ter sido mais específico, tá bom? Ele poderia ter falado. Agora, eu não acredito que ele vá anular. Até porque fica meio que intuitivo você deduzir que é 50% de 82,50. Tá bom? Eu não acredito que ele vai anular essa questão por causa disso, não. Tá bom? Então, gabarito, letra B de bola, a loja mais vantajosa é a loja A, tá? A 18 aqui era aquela questão para você fazer MMC. Era só você fazer o MMC entre 15, 50 e 20. Se você estava no aulão presencial e errou essa questão, eu falei que isso ia cair. Eu te dei o exemplo do ponto de ônibus. Se tem um ônibus que passa de 3 em 3 minutos, um outro que passa de 5 em 5 minutos, um outro que passa de 8 em 8 minutos. Ele quer saber, eles passaram juntos agora, e quer saber quando vai voltar a passar junto, questão de ponto de encontro, eu tenho que fazer MMC. É exatamente isso na questão. Exatamente isso. Tá bom? Então, quando você faz o MMC aqui, você vai achar 300. Tá? É só fazer o MMC que você vai achar 300. Então, não pode dar mole com continha, né? Por 5 e por 5. 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 5, 300. Gabarito, letra A, 300. A 19 é mais uma de variação percentual. Saiu de 63% e foi para 66%. O aumento aqui, o aumento foi de 3%. Aí teve muita gente que marcou a letra D de dado. Marcou D de dado e errou. Porque ele quer a variação percentual. A variação foi de 3% em cima do 63%. Tá? Quando você faz essa continha, isso dá 1 sobre, né, simplificando, isso dá 1 sobre 21. Deixa eu colar aqui, que eu já fiz essa questão antes. Isso dá 4,76%. 4,76 ele aproximou para 4,8. Como esse segundo algarismo aqui, ó, passou de 5, quando é 5 ou mais, a gente arredonda para cima. Então ficou 4,8%. Gabarito, letra E. 4,8%. Tá bom? Então, mais uma questão de variação percentual. Variação percentual. Você pega a variação e divide pelo valor inicial. O valor inicial era 63%. O valor final era 66%. Tá? E a última aqui, que é a questão que vai ser anulada. Tá bom? Essa questão, ela tem que ser anulada. Inclusive, eu vou até falar para você aqui o que você pode escrever, tá bom? No seu recurso, caso você queira ganhar esse pontinho, não sei se na hora que for publicado o gabarito, eles provavelmente vão publicar como gabarito letra B de bola, tá? Provavelmente, porque é o que eles tentaram falar, mas não falaram, tá? A questão já começa errado. Fala assim, ó, se uma empresa de engenharia construir 50 metros quadrados linear, ai, até dói em ler isso. Metro quadrado linear, ui. Linear, quando você está medindo, não pode ser metro quadrado, tem que ser metro. Metro quadrado é área. Área, não é linear. Linear é metro.
Ei, Bade, erro de principiante, hein? Então, 50 metros linear, não existe 50 metros quadrados linear. Tá? E depois ele ainda fala aqui, ó, ainda repete, 30 metros quadrados por dia. 30 metros. Se ele está falando metro ali, se ele quer linear, tem que ser metro, tá? Então, só aí a questão já está errada. Beleza? Mas o que ele queria que você fizesse? Assim, ó. 50 metros, ó, metros por dia. Então, ele faz 50 metros por dia, tá? Fazendo 50 metros por dia, ele vai demorar 3 dias a menos do que se ele fizer 30 metros por dia. Então, se ele fizer 30 metros por dia, vai demorar X dias. Se ele fizer 50 metros por dia, ele vai fazer X menos 3. 3 dias a menos. Tá? Quanto mais metros você faz por dia, quanto mais você trabalha, menos dias vai demorar a obra. Então, isso aqui é inversamente proporcional. A gente multiplicava reto. 50 vezes x, 50x. Menos 50 vezes 3, 150. Vou até colocar assim. 50 vezes x menos 3 é igual a 30 vezes x. Aí faz a distributiva. 50x. Vou trazer o 30x para cá logo. E 50 vezes 3, 150. Vou jogar para o outro lado. Ele está diminuindo, vai para o outro lado somando. Aí vai ficar 20x é igual a 150. Então, o x ficou 150 por 20. Isso dá 7,5. Tá? Agora, esse x é 7,5. Se eu quero saber quantos metros, tá? Ele faz em 30 dias, ele faz x. Aliás, ele faz 30 metros por dia em x dias. Só que o x é 7,5. 30 metros por dia durante 7 dias e meio, quando você fizer essa conta, você vai achar 15 vai 1, 21, 22. 225 metros. Beleza? 225 metros. Então, ele faz 225 metros ao todo, tá? 225 metros ao todo. Tudo bem? Beleza. Só que isso é um quadrado. Isso é um quadrado. Se ele faz 225 metros, eu tenho que pegar o 225 e dividir por 4. Porque é um quadrado, tem 4 lados iguais. E aí você vai achar 5, sobra 2. 25 por 4, isso vai dar 6, sobra 1. Uma vírgula no zero, vai dar 2, sobra 2, vai dar 5. Então, cada lado tem 56,25 metros. Se ele quer a área, você tem que multiplicar. Então, a área seria só você multiplicar. E quando você multiplica, ó, vou até fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, isso vai dar 56,25 vezes 56,25. Isso dá 3.164, tá bom? Aproximadamente. Ele fala área aproximada. Então, provavelmente, ele vai dar como gabarito letra B de bola. Mas ele está errado, tá? Isso aqui seria o gabarito se ele não tivesse botado metro quadrado. Mas ele botou. Então, a questão tem que ser anulada. Bom? O que você vai escrever no seu discurso? Você vai escrever lá para a banca organizadora que, sendo uma construção em
sendo a construção linear, não pode ser trabalhada a unidade de medida metro quadrado, tá? Então, para ser uma construção linear, teria que ser a medida trabalhada em metros e não em metros quadrados. Beleza? Então, isso é o que você tem que argumentar no seu recurso para anular essa questão. Show? Então, o gabarito que provavelmente eles vão dar é a letra B de bola, mas a questão tem que ser anulada. Beleza, galera? Show! Esse aí foi o gabarito da nossa prova. Eu queria agora falar com você o seguinte. O que fazer agora que a prova passou, tá? Primeira coisa, muitos de vocês, né, provavelmente sentiram que foi mal na prova, já sabe que não tem chance nesse concurso, e o que a maioria vai fazer? Infelizmente, a maioria vai desistir, porque isso é o que a maioria faz. Faz o concurso, vai mal, caraca, não tenho a menor ideia de várias questões, estava muito difícil, concurso público não é para mim. E a galera desiste. Só que se você desistir desse seu sonho de ser servidor público, você muito provavelmente vai acabar desistindo de outros sonhos que você tem. Sonhos da sua estabilidade, da qualidade de vida. Vai ser explorado pelo mercado de trabalho. E é isso que você realmente quer para a sua vida? É isso que a sua família merece? Sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe, que são pessoas que você vai ajudar quando você passar? Então, quem desiste, e a maioria desiste, são as pessoas que nunca vão ser servidores públicos. O que você tem que fazer agora? Você vai clicar nesse link que está aqui embaixo, tá? Aproveitar e a gente está dando um super desconto para você que já foi nosso aluno, que é nosso aluno, participou do aulão presencial ou tem qualquer outro curso nosso. Fala com a minha equipe, tá? Fala com a minha equipe qual é o próximo concurso que você quer fazer. Ou se você não tem ideia de qual concurso fazer, converse com a minha equipe, que a minha equipe vai poder te orientar, tá? Qual é o próximo concurso da área de segurança pública que você pode fazer. Aproveita esse desconto e continua o seu estudo. Porque a maioria vai desistir e você que vai continuar, você vai estar andando na fila. Porque muitas outras pessoas estão começando a estudar agora. Você já está na frente dessas pessoas. E você já estudou alguma coisa. Então, uma galera vai desistir, você vai andar na fila. Uma galera está entrando atrás de você agora, porque está começando a estudar agora. Então, você já está lá na frente. Então, você já não está mais saindo do zero, igual você estava há meses atrás, semanas atrás. Então, continua o seu estudo. Aproveita o nosso desconto, clica aqui no link na descrição, fala com a nossa equipe e continua o seu estudo. Felipe, eu estou com esperança de passar para um próximo, de passar nesse concurso ainda. Bom, você vai fazer o quê? Você vai ficar esperando de braços cruzados? Ah, vou esperar sair o gabarito. Ah, eu vou esperar sair os alunos, os que foram aprovados para a segunda fase, para fazer a redação. Não, continua o seu estudo também. Vai estudando, tá? E é claro que vai estudando já para um outro concurso. Se você fez a inscrição da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, que vai ter prova aqui no Rio, tá? Mas a inscrição já fechou. Se você fez, vamos intensificar o estudo para a Polícia Militar. Se você passou para a segunda fase, então você agora começa a fazer a redação, tá bom? Inclusive, você pode clicar aqui também e adquirir o nosso curso completo de redação para que a gente possa te ajudar na segunda fase desse concurso. O que você não pode fazer é parar o seu estudo. É isso que você não pode fazer, tá bom? Então clica aí, fala comigo, fala com a minha equipe, tá bom? E vamos juntos, porque se não foi dessa vez, com certeza numa próxima será. Porque agora você vai chegar muito mais bem preparado. Só não faça o que a maioria faz, que é desistir, tá bom? Eu tenho certeza que concurso público é para você sim. Independente do resultado dessa prova, muitos outros concursos estão vindo e concursos que agora você vai poder se preparar com mais calma, com mais tempo e chegar muito mais bem preparado, tá bom? Clica aí que eu te vejo dentro do nosso treinamento. Valeu!